No livro de Romanos, no capítulo 6, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, de modo que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós igualzinho, né? Também em novidade de vida. Romanos 6 diz isso, acerca do batismo. Por não saber, é o 3 que diz, né? Então, aqui é os ensinamentos da palavra de Deus acerca das Escrituras Sagradas, segundo escreveu o apóstolo São Paulo para todos. Voltando para refletir e observar, e a pregação pode ficar por aqui. Abrimos o entendimento, o conhecimento para os conhecimentos e a sabedoria do Espírito Santo possa manifestar os nossos entendimentos acerca dessas palavras que estão sendo pregadas neste momento. A palavra de Deus que permanece para sempre. A Bíblia diz que ela não volta vazia, mas ela vai achar lugar para encaixar. Por isso, é necessário estar atento à palavra de Deus, que neste momento é pregada. Se a palavra de Deus for a boca de Paulo, diz: desta maneira que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Isso é uma pergunta, né? Então ele está perguntando. Mas tem resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, a religião, ela ensina para as pessoas que as pessoas são pecadoras, que as pessoas são amaldiçoadas, que as pessoas são ladrões, que as pessoas devem contribuir com o seu melhor, com o seu carro, com a sua casa, com o seu dinheiro, para ficarem livres da condenação do pecado, ficarem livres da maldição, transformando esses caras em milionários e vivendo a pior vida do mundo, para que esses homens possam ter a melhor vida do mundo, porque estão com medo deste não pecado.
Mas a Bíblia nos coloca em sabedoria, em perguntas, né? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está perguntando. Se Cristo deu a sua vida, morreu pregado em madeiro, para que nós fôssemos livres e salvos do pecado, como ainda devemos se achar pecador? Como ainda devemos se achar, né, amaldiçoado, segundo escreveu Malaquias? Né? Em Malaquias diz que as pessoas eram ladrões, diz que as pessoas eram amaldiçoadas, segundo a lei de Moisés. Mas hoje não há essa afirmação, né? As pessoas são amaldiçoadas com obras carnais, e quando a carne acabar, se acaba também. E carrega o fardo do erro, o fardo da mentira, o fardo da ganância, o fardo da temor a estes falsos apóstolos, falsos sacerdotes, falsos mestres. Jesus refletiu muito e nos abriu os olhos muito acerca desses falsos profetas. E ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É uma reflexão, né? Por que nós devemos ir atrás de um pastor para ele nos afogar dentro de um rio, dentro de um açude, dentro de uma piscina, se a Bíblia diz que nós todos fomos batizados em Jesus Cristo, né? Na morte de Jesus. Versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados, além de ser mortos, fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então, automaticamente, não é por obra minha, não é por obra de nenhum bispo, não é por obra de nenhum pastor, mas sim, automaticamente, lá pelo próprio Cristo, nos deu esse direito de andarmos em novidade de vida e não de morte. Versículo 5 diz: porque se somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, né? Cristo não vem buscar nenhuma igreja. Cristo já está na igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Não é um templo, não é um prédio, não é uma sinagoga. Nós somos templos vivos de Cristo Jesus, preparado pelo próprio Cristo, construído pelo próprio Cristo, na sua morte. E sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, né? Qual era o nosso homem velho que foi com ele crucificado? O pecado, né? O pecado foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, né? Então, aquele homem velho, aquela vida velha, acabou, né? Para que não servimos mais ao pecado, porque
aquele que está morto está justificado do pecado. Então nós estamos mortos para os pecados, mas estamos vivos para Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma só vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, o versículo 11 vem alertando, não nós, né? Porque nós nunca fomos pecador, nem mesmo no tempo da lei de Moisés. Aqui vem alertando os judeus. Os judeus carregavam 613 pontos da lei de Moisés, e quando eles tropeçavam, nenhum só ponto, eles eram culpados de todos os pontos. Mas gentio faz parte da nação que não tinha Deus para dizer, nem que faça bem, nem que faça mal. Gentio vivia sem Deus no mundo, gentio não tinha mandamento, gentio vivia na liberdade, solto como animais. Mas os judeus tinham 613 leis para cumprir, e era o único lugar onde Deus estava habitando. Então Deus coloca os judeus livres desses 613 pontos, livre do pecado, e para dar uma nova vida com a ressurreição de Cristo, levando a comparar todos, dizendo que agora não há mais judeus, não há mais gregos, porque todos são um. Ainda diz, não há mais servo, não há mais livre, todos são em Cristo Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus que habitava em Jesus é o mesmo Espírito que habita em todas as pessoas. Todas as pessoas são uma pessoa, não importa o país, não importa o bairro, não importa o estado, todas as pessoas, por causa do Espírito, que só é um Espírito, o Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, este coloca todos em um só. Então, não há judeu, não há grego, não há livre, não há servo, porque todos, segundo a Bíblia, são um em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus verdadeira. Não é quando caímos dentro do poço e saímos com frio, dizendo que fomos batizados, que estamos servindo a Deus. Não foi o sangue, foi a decisão dele. Foi ele que decidiu, se fazendo homem e morrendo para que essas coisas maravilhosas acontecessem na vida de cada um de nós. Sem dízimo, sem oferta, sem dar carro, sem dar casa, sem dar dinheiro, de graça dá, de graça receber. Por isso, essa mensagem da pregação da palavra de Deus nesta tarde maravilhosa de domingo. Ficar firme todo mundo na verdade de Deus e deixar esse templo vazio, porque esse templo não busca o conhecimento da palavra de Deus.
mas eles buscam prisão para as pessoas. E mais do que isso, posso chamar que eles levam as pessoas ao engano para roubar o que as pessoas têm, para mostrar que são maiores do que aquelas pessoas, quando eles são os piores de todos.